Talvez você tenha percebido que nos últimos anos os filmes de vampiro vêm dando lugar aos filmes de lobisomem. Por que isso é relevante? Bom, lobisomem no geral vai trazer uma questão de masculinidade, paternidade e o lugar do homem na sociedade, mas principalmente na família. E a gente vai ver, desde o livro dos símbolos até Crepúsculo, por que isso é importante. Alô, eu sou o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, e eu busco todas as oportunidades possíveis para usar o livro dos símbolos, porque ele é muito grande e caro, mas ele é gostoso de usar. Então, vamos ler o que o lobo, significa aqui, de acordo com o livro dos símbolos. O lobo, possivelmente mais do que qualquer outra criatura, desperta-nos uma comunhão mística com a natureza, um medo servil às suas realidades sombrias. Na sua magia em estado bruto, o uivo de um lobo invoca cenas oníricas com lobos reunidos no fundo de um abismo, vagueando por ruas desertas da cidade ou surgindo assustadoramente à porta das nossas casas. Predadores exímios, no topo da cadeia alimentar, eles evocam as energias instintivas, vitais e inteiramente objetivas da psique animal. As nossas projeções neles revelam a ânsia de uma reconexão com a nossa alma animal e o terror de que esse encontro conduz ao desmembramento do ego. E essa, muito mais global do que no nosso contexto aqui, é a ideia do lobo. O lobisomem, por sua vez, é essa imersão do lobo a partir da figura do homem. Então, o que esse homem tem guardado dentro de si, de certa forma. Quando a gente pensa em vampiro, a gente pensa em sedução, a gente pensa no perigo que vem atrás de uma coisa, de um prazer imediato, de alguma coisa assim. Tem muito esse viés, O vampiro precisa ser convidado a atravessar a porta. E óbvio, teve agora, por mais que ainda seja um aspecto mais erotizado, o Nosferatu ainda tem a questão da sedução e tudo mais, mas por mais que seja um vampiro monstro. No caso do lobisomem, já não é tanto assim. É claro que cada obra vai ressaltar um aspecto diferente do dilema, mas eu vou usar aqui o mais clássico, Crepúsculo. Seja narrativa ou esteticamente, cada obra vai escolher tratar essas figuras por um viés, mas eu vou começar pelo Crepúsculo porque ele já traz ali a questão do vampiro que brilha no sol versus o lobisomem que se transforma sem rasgar sua calça jeans, eu acho, não me lembro muito bem. Mas no Crepúsculo, por exemplo, o lobisomem se dá em contradição ao vampiro, E a coisa vira literalmente uma competição entre jeitos diferentes de ser macho. E também uma questão de classes sociais, Os vampiros ali, porque os vampiros vivem muito, são ricos e convencionalmente elegantes, enquanto os lobisomens, eles remetem a uma coisa mais próxima da gente aqui, da grande família, com traços étnicos, até originários no caso, latinos, e isso evidencia um outro tipo de questão. Numa série velha, que começou bem legal, chamada Hemlock Grove, o dilema até que é parecido, que tem a coisa dos ciganos, mas com outras idiosincrasias ali, mais esteticamente representado de uma forma que é grotesca. Aí entra a questão da forma, a parte mais literal e literariamente estética da coisa. Representar o lobisomem como um bicho lindo, um cara másculo e que está de calça jeans, está seduzindo a menina, não sei o quê, é muito diferente de representá-lo como um cara que perde o controle, um cara que vira monstro. Entende que são duas questões, uma está voltada para um olhar erótico ali, uma coisa mais erotizada, uau, ele é um bad boy, e a outra não, na outra ele é um maníaco que vai comer o seu coração, literalmente. Dos filmes em si, eu vou citar alguns filmes aqui, nem todos merecem ser vistos, eu diria, a não sei que você se interesse pela figura do lobisomem como tal, mas o lobisomem contemporâneo aqui, quando a gente traz, ele tem camadas diferentes, já não é mais sobre o sex appeal, e ele acaba atingindo duas figuras, aqui é 100% a minha opinião, tá? Baseado nos filmes que eu vi, inclusive, que eu vou citar aqui, mas ele acaba atingindo duas figuras ou dois tipos de masculinidade diferentes que eu vou falar um pouco sobre aqui. Então, o lobisomem contemporâneo, para mim, ele tem essas duas questões que sobressaem e, na verdade, são os dois alvos distintos, o incel e o pai de família. Então, exemplos sobre como o foco do incel, essa palavra que é até bem pesada, porque claramente fere quem já não tem nem a ferramenta emocional ali para refletir sobre isso e se defender mesmo. Nós temos o filme Lobos, que eu até dei uma respirada aqui, porque é um filme que eu não quero recomendar, porque ele é um filme, não vou dizer asqueroso, mas ele dá um mal-estar, assim, especialmente se você já conheceu uma pessoa numa situação similar, assim. Ele não é um filme de monstros, apesar de ser um filme de monstros. Ele não é um filme necessariamente de lobisomem, mas ele tem essa questão.
E ele é um filme sobre esse incel tentando lidar com uma obsessão ali. E é um negócio que ele é estranho, porque ele é tão real que é desconfortável. É um filme de baixíssimo orçamento, não tem Oscars e nem nada do tipo, mas ele diz muito. E é estranho isso, assim, quando você vê que o filme, no texto dele, ele já resolve algumas coisas que são preocupantes de verdade, não são legais assim, não te deixam empolgados com a figura do lobisomem, mas elas fazem a figura, nossa, realmente não é à toa que começa a aparecer mais e mais e mais. Além desse, o outro filme, que é um filme de baixo orçamento também, mas ele já é mais pra comédia assim. Eu fui assistir achando que ia ser uma porcaria e não é o Lobo de Snow Hollow, né? Esses dois filmes que eu citei, eles têm diferenças bem significativas entre eles, porque o primeiro é perturbador e eu não recomendo de verdade. Mas esse segundo, ele é um filminho ali de 1h30 também, que ele entrega o que ele se propõe, assim. Ele realmente puxa um pouco mais pra comédia, apesar de não ser de comédia, mas ele entrega esse conflito entre a masculinidade e a eterna tensão ali da expectativa que os problemas internos ou internalizados de um homem comum, né, se manifestem no grotesco e fantástico ali, que é a coisa da metamorfose do homem em lobo. E por que esse filme especificamente, se ele é ruim? Porque ele tem uma ponte entre o incel e a paternidade, como né, o protagonista ali está num conflito bem específico, e ele termina deixando bem clara essa associação assim com umas piadinhas, não as piadinhas, mas com uma situação meio que da filha do cara indo para a faculdade, do medo do lobo no homem, não do lobisomem, entende? E é uma coisa que assim, ela é menos sutil do que estou falando aqui, para também não ficar né, entregando muito do filme, por mais que o filme não entregue lá tudo isso. Mas é interessante, é muito interessante porque você começa a entender o porquê que os filmes... Tem um filme recente agora que foi refeito, era um filme dinamarquês, chama Do No Evil, Do No Harm, uma coisa assim, Nada Além do Mal, eu nem lembro, vou colocar aqui. Mas ele tem bastante essa ideia de tipo, tentar fazer o cara legal, o cara bonzinho se transformar no monstro, sabe? De tentar puxar isso que existe de primal e de animalesco dentro do homem contemporâneo e tal. E é curioso, porque assim, é uma coisa que, de um ponto de vista, às vezes, social, parece que é algo que a gente gostaria, por outro lado, do ponto de vista também social, mas ali familiar, é algo que é assustador. Mas enfim, já quando o assunto é paternidade, a coisa começa a ficar um pouco menos engraçadinha, embora nenhum dos filmes né, que eu citei ali seja realmente de comédia, tá? Começa a ficar menos engraçado porque eles têm aspectos de comédia, mas nesse contexto a figura do lobisomem traz atenção que é diferente, assim, é para muitas pessoas absurdamente mais assustadora do que o monstro em si. E vale ressaltar que não é só assustadora para as mulheres, tá? Se você é filho de um alcoolista ou foi criado com um pai violento dentro de casa, não é ser menino que vai te poupar dessa violência. E aqui ficam explícitos o medo e a tensão contínua de saber que em algum momento, de algum jeito, com apenas um errinho, a lua cheia vai chegar. E essa lua cheia pode se dar de diversas maneiras. Né? Pode ser os imprevistos mais inofensivos, como alguém ofereceu uma cerveja para uma pessoa que não bebe há muito tempo, e que podem se tornar os momentos mais assustadores e traumáticos de uma vida. Esse pai, bisomem aí nos filmes, ele geralmente tem a esposa, tem a filhinha, para reforçar a questão mesmo, esse contraste do homem e das crianças e das mulheres e tudo mais. E ele é geralmente representado não por um super motoqueiro, malvadão, bad boy, mas por um homem gentil, de sobrecamisa xadrez, estatura mediana, uma barbinha ajeitada, um sorrisinho de por favor, obrigado, sabe? É esse homem que, por um mero inconveniente do destino, ele acaba se tornando ou acaba revelando que ele era o receptáculo desse terror incontrolável, assim. E o terror incontrolável é saber que o homem vira lobo, Lucas? Não. O aterrorizante de verdade aqui é ter que olhar para dentro de si e decidir. Eu acredito que o homem pode se tornar lobo, dada uma concatenação de circunstâncias malditas, ou que, na verdade, esse tempo todo eu interagia com um lobo disfarçado na pele de um homem. E fica aí a questão. Se quiser mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e também não esquece de ativar o sininho, porque eu faço vídeos usando palavras como erótico, lobo, essas coisas, e o YouTube pode não gostar muitas vezes, então por questões de algoritmo ajudaria bastante. O que for relevante, tá nos comentários e na descrição, e se quiser mais vídeo de lobisomem também, tem todo um viés da loba que é relevante, até do ponto de vista da criação da civilização romana, por exemplo, é uma figura legal. Enfim, vamos nos falando por aí. Eu sou o Lucas, foi um prazer te ter por aqui. Nos vemos na próxima oportunidade e tchau!